for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They'll never make the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de estruturas de dados. Vamos aqui continuar nosso assunto de análise de algoritmos. E aí eu vou fazer mais um exemplo para vocês, já apresentando um dos algoritmos de ordenação, o Insertion Sort. Vamos fazer aqui uma análise de melhor e pior caso. E aí eu vou dar umas dicas para vocês, provavelmente também, de como ficaria o caso médio. Para isso, senhores, a gente vai usar aquela lousa virtual e, nesse sentido, eu peço para vocês licença para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Então vamos aqui começar com o algoritmo de ordenação por inserção. Daquele método que a gente discutiu de diminuir para conquistar, né? O método de ordenação por inserção ele faz uso da estratégia de criar dado um vetor A de tamanho N. Colocar aqui n igual a 7, por exemplo. Um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele considera inicialmente o vetor, apenas a primeira posição do vetor, que por definição já está ordenada. Dado que ela está ordenada, ele vai adicionando elemento por elemento. Então, dado que essa minha parte à esquerda aqui está ordenada, onde eu devo colocar esse novo elemento aqui, para que esse vetor agora de duas posições fique ordenado. E ele segue a estratégia. Dado agora que eu tenho dois elementos ordenados, eu vou inserir aqui um terceiro elemento. E onde esse terceiro elemento deve ficar nesse vetor de duas posições, para que eu tenha um vetor de três posições ordenados. E isso continua, né, até chegar na última posição do vetor. Tá certo? Nossa descrição desse processo aqui está descrito da seguinte forma. Aqui na linha 1, veja bem, você tem um índice J que começa em 2, que é o meu primeiro elemento não ordenado, né, já que J na posição 1, considerando que eu estou indexando em 1, já está ordenado. Por definição, o vetor unitário já está ordenado. Então, ele começa na posição 2. Ele guarda o valor de A de J nesse valor K aqui, nessa variável K. E aí ele faz a minha variável I começar na posição anterior a J, ou seja, ele vai comparar o que está em K a partir do último elemento do vetor à esquerda. Como está unitário agora, vai ser o primeiro e único, né, do vetor à esquerda que está ordenado. E aí, nesse while aqui, senhores, o que ele faz é o seguinte. Enquanto meu i for maior do que 0, ou seja, enquanto for um índice válido, considerando que eu estou indexando em 1, então 0 não é um índice válido nesse caso, provavelmente na linguagem que vocês vão desenvolver, ele pode ser igual a 0, o índice i igual a 0 seria um índice válido também, então vocês devem atentar a isso quando forem implementar. Mas aí ele verifica aqui, ó, veja só, o elemento novo que eu estou querendo inserir, né, no caso K, ele é maior do que o elemento que está na posição I, né? Ou seja, o elemento novo que eu estou querendo inserir aqui, ele é maior do que esse. Se for o caso, aí eu só faço o que? Só faço I, eu faço o meu elemento se A, né, na posição I for maior do que K, é porque K deve ficar antes.
né? Isso, o valor de K deve ficar antes do que está o valor em I, que é o elemento que está à esquerda. E aí eu vou ter que trocá-los, né? E aí o que ele faz aqui, né? Ele troca A em I mais 1, na verdade ele só empurra, né? Ele coloca o está em I para a posição mais à frente. E enquanto ele for encontrando valores maiores do que K, ele vai empurrando para frente e vai diminuindo o índice em I, né? Até que ele não encontra mais nenhum elemento maior. Como o vetor à esquerda já está ordenado, se ele não encontra nenhum maior do que ele mais, é porque os que estão à esquerda são menores ou iguais. Então ele não precisa continuar, né? Então tem esse atalho aqui que facilita a ordenação, que a parte à esquerda já está ordenada. Quando esse laço de repetição aqui acaba, só resta para ele colocar K na posição correta, que é a posição em que o I parou, né? Porque o elemento que está em I agora, ele é menor ou igual a K. Então eu vou colocar na frente desse elemento em que o I parou, né? Se todos os elementos forem maiores, o meu I vai ser 0, né? Porque aí a condição de parada foi essa, que não foi mais satisfeita, a condição de continuar no laço. E aí ele vai colocar na primeira posição do vetor. Ok? Então essa é a ideia geral do algoritmo. O que a gente pode pensar agora aqui é quando é que eu tenho, qual seria o tempo de execução desse algoritmo, né? Quando é que eu tenho, como é que eu posso estimar o tempo de execução desse algoritmo? Primeiro, de que depende esse tempo de execução? Depende do tamanho do vetor, porque veja, minha variável j depende de n, né, do tamanho do vetor. E aí esse laço de repetição da linha 1 vai depender do tamanho do vetor, tá certo? Isso está parametrizado aqui como sendo o tamanho do problema, né? Tempo de execução desse algoritmo em função de n. É o que a gente tem nessa equação aqui em cima. Outra coisa, senhores, que vai estar relacionada ao tempo de execução desse algoritmo, né? vai influenciar o tempo de execução, é esse laço aqui, da linha 4 ao 6. Esse laço de repetição, note, quanto mais vezes esse laço for executado, mais vai demorar o tempo de execução do algoritmo, né? Maior vai ser. E em que condição esse laço de repetição ele demora mais ou demora menos? Quais são as condições? A gente imagina que ele demora menos, seria quando essa condição aqui ela nunca for satisfeita, né? Já que essa daqui depende única e exclusivamente do tamanho do vetor, e esse pode ser qualquer, né? Então a condição que nunca seria satisfeita, que me daria algo relacionado ao melhor caso, é essa sim, que é a segunda condição do laço. Para isso aqui ser falso, não pode ter nenhum elemento à esquerda de J, né? Que seja maior do que K. E para isso acontecer, K tem que ser maior do que todos, maior ou igual, né? Do que todos os elementos que estão à esquerda dele. Não é isso? Então, assumindo essa configuração, para isso ser verdade para qualquer valor de J de 2 até N, é porque esse vetor ele já está ordenado, não é isso? Então, meu tempo de execução, no melhor caso, né? Então, eu vou ter o melhor caso e vou ter um pior caso, provavelmente, e vou ter os outros todos. Então, meu tempo de execução aqui, no melhor caso, ele vai considerar que esse laço de repetição aqui, ele não repete, né? Eu faço a verificação e saio pulando da linha 4 para a linha 7, sempre. Não é isso? Então vamos continuar aqui. Vejam só. E aí eu pergunto a vocês, vamos contar então quanto tempo executa cada linha. Quantas vezes executa cada linha, não é isso? Vamos fazer essa contagem aqui. Né? Quantas vezes executa a linha 1? Bom, meu J vai de 2 até N. Então, eu entro no meu laço aqui N menos uma vezes, né? Que ele vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para N igual a 7, meu J assumiu 6 valores, não é isso? Então, N menos 1.
Só que se vocês repararem bem, todo laço de repetição ele tem uma última instância, uma última execução, que é a condição de parada, né? Então esse meu J vai em algum momento passar a ser 7, e quando isso acontecer ele vai sair do laço. Então eu tenho uma execução a mais. Então se é n menos 1 as vezes que eu entro, mais uma vez da condição de saída do laço, então eu executo, né? Eu entro n menos uma vez, mas executo n vezes a minha linha 1. Então eu teria aqui n vezes C1, tá certo? No melhor caso. A linha 2 e a linha 3, ela executa a quantidade de vezes que eu entro no laço, que a gente já viu que é n menos 1, né? Então seria n menos 1, veja bem, o custo da linha 2, o custo da linha 3, a linha 4 também só vai executar uma vez, né? Porque esse aqui vai ser falso, e a minha linha 7 também só vai executar uma vez. Então seria n menos 1 vezes C2, que é o custo da linha 2, C3, o custo da linha 3, C4, o custo da linha 4, mais o custo da linha 7. Então, olha só, senhores. O tempo de execução, no melhor caso desse algoritmo, eu posso escrever como sendo n vezes C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C7 menos C2 mais C3 mais C4 mais C7, né? O que é uma constante vezes n menos uma outra constante. Então, no melhor caso, eu teria, né, a vezes n, por exemplo, assumindo que essa constante é a, e aqui eu teria, colocando aqui o sinal junto, né, eu teria a constante b, então seria essa constante aqui menos b, né? Então eu teria aqui mais b, tá certo? Então, as constantes sendo essas, né? A constante A sendo C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C7, e a constante B sendo menos C1 menos C2 mais C3 mais C4 mais C7, a gente tem que o tempo de execução, no melhor caso, do insertion sort, ele é uma função linear. Ele é linear. Então, no melhor caso, quanto maior for o vetor, diretamente proporcional será o tempo de execução do algoritmo. Ok? Agora, e no pior caso, senhores? Aí, no pior caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou precisar de um pouco mais de espaço, e o que eu vou fazer é chavear aqui para o que seria a nossa lousa virtual. Já na nossa lousa virtual aqui, a gente tem o seguinte. O nosso tempo de execução, no pior caso, a gente vai considerar que aquela linha 4, né, que a gente tem a condição A na posição I. Eu vou colocar ela toda aqui, né? While I maior do que 0 e A na posição I maior do que K, então, né? E aqui eu tenho o corpo em que eu coloco o valor de K mais para a esquerda e decremento o valor de I, né? O que a gente faz aqui? No pior caso, essa aqui que é a minha linha 4, o que a gente tem que isso aqui, em vez de ser falso sempre, vai ser sempre verdadeiro, né? E para isso ser sempre verdadeiro, o que é que tem que acontecer? K ele vai ter que ser sempre menor ou igual. Desculpe, K vai ter que ser sempre menor, né? É isso, né? K vai ter que ser sempre menor do que A na posição I. Então, ou seja, o elemento que eu estou querendo inserir novo, que ele vai estar à direita no vetor, ele vai ter que ficar
primeira posição do vetor, ou seja, ele vai percorrer todo o vetor de volta. Então, se eu tenho aqui um vetor, esse vetor já estando ordenado, e aí eu tenho um elemento K aqui. Para eu estar no pior caso, esse elemento K ele tem que ser o menor elemento desse vetor aqui, né? Então ele vai ter que ficar nessa posição. Então eu vou trocar, ele vai vir para cá, né? Para cá, para cá e para cá. Para que isso sempre aconteça, ou seja, o meu elemento à direita sempre seja o menor do vetor, meu vetor ele vai ter que estar ordenado em ordem decrescente, não é isso? Então esse é o pior caso desse algoritmo de ordenação por inserção. Eu tenho o vetor ordenado, mas decrescente, em ordem decrescente. Nesse caso, senhores, aí o que acontece? A minha linha 1, ela continua daquele jeito, ela vai executar ainda as n vezes, né? Então eu continuo ainda com C1 vezes n, mais, mais. Aí a linha 2 também, a linha 2, 3 e 7 continua a mesma coisa, né? Então seria C2 mais C3 mais C7 C2 mais C3 mais C7 vezes n menos 1 mais, aí agora sim, né? Agora a gente vai considerar isso tudo aqui, que é a quantidade de vezes que executa a linha 4, 5 e 6, tá certo? Eu vou colocar essa análise aqui a partir daqui, tá certo? Então eu vou chamar aqui uma função Q4 de n mais Q5 de n mais Q6 de n. Isso é só para a gente organizar melhor aqui no quadro, tá certo? Então aqui eu vou ter a quantidade de vezes, ou o tempo, né, da linha 4, o tempo que vai levar a linha 5, o tempo que vai levar a linha 6. A gente calcula deles, cada um deles de forma separada, e depois a gente substitui de volta aqui, ok? E eu vou chamar aqui Q4. Quem é Q4 de n? Quantas vezes eu vou executar a minha linha 4, senhores? Olha que interessante. Vejam comigo, tá certo? Quando o meu J, que começa em 2, a primeira vez que eu entro no laço, né, eu tenho J igual a 2 e o meu I igual a 1, não é isso? Vejam aí na linha 3 do algoritmo, como a gente está na lousa aqui, mas vocês podem talvez acompanhar no slide ou algum material separado. Aí quando o meu J é 2, meu I começa em 1, porque I recebe J menos 1 na linha 3, não é isso? Aí o que acontece? Meu I vai ser maior do que 1, do que 0, desculpe, né? Que a gente tem aqui. E como meu vetor está ordenado em ordem decrescente, isso vai ser sempre verdadeiro. Eu entro no meu laço, e aí só para a gente, eu vou colocar aqui que é para a gente já ter pouca coisa, né? Eu posso reescrever sem problema. Seria, desculpe, A na posição I mais 1, recebe A na posição I, e aí eu decremento I recebe I menos 1, né? Essa aqui é a linha 5 e 6. Então quando meu J é igual a 2, meu I é igual a 1, não é isso? E aí eu executo a minha linha 4, vou colocar aqui, eu executo a minha linha 4 quantas vezes? Eu executo a minha linha 4, veja bem, executo, isso é verdadeiro, eu entro, meu I agora passa a ser 0, não é isso? Quando eu volto aqui, aí agora essa condição não é mais verdadeira e eu saio. Então, para J igual a 2, eu executei 2 vezes esse laço de repetição. Não é? Para J igual a 2, executei 2 vezes. E aí eu posso colocar aqui embaixo a minha linha 5 executou apenas 1 e a minha linha 6 também. É isso? Minha linha 6 só executou uma vez.
E quando j é igual a 3, o que é que acontece? Meu i começa em 2. E aí, vamos lá. Meu i igual a 2, eu entro, porque isso aqui vai ser verdadeiro. Meu i agora passa a ser 1, eu entro. Meu i passa a ser 0, eu saio. Então eu executei a minha linha 4 3 vezes. Executei a linha 5 2 e a linha 6 2. Né? Para quando j é igual a 4, meu i começa em 3. Não é isso? E aí vocês podem já ter percebido que para o meu i igual a 3, então ó, 1, aí meu i passa a ser igual a 2, entro também. Meu i passa a ser igual a 1, eu entro também. Meu i passa a ser igual a 0, eu saio. Então eu executei a linha 4 4 vezes, 3 aqui, 3. Assim por diante, senhores. Só que qual é o último valor de j? O último valor de j é n, né? Porque meu j vai de 2 até n. Nesse caso, meu último valor de i é n menos 1. E a quantidade de vezes que eu executo a linha 4, né? Ela vai ser n. Não é? A linha 3, n menos 1. E a linha 6, a linha 3 não, a linha 5. E a linha 6 n menos 1 também. Então, essa aqui é a quantidade de vezes que a linha 4 executa durante todo o algoritmo, tá certo? No pior caso, ou seja, Q4 de n seria o custo da linha 4 vezes 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais n. Não é isso? O custo, eu vou colocar aqui porque é igual, né, o da 5 e da 6. O custo da linha 5 e 6 de n seria o custo da linha 5 ou linha 6. Nesse caso, 1 vezes 1 mais 2 mais 3 até mais n menos 1. Bom, então a gente já sabe, né? Poderia substituir aqui já, né? Q4, Q5 e Q6 de n, eu já sei quem são eles, eu posso substituir. Só que a gente pode fazer melhor, não é, senhores? Vocês são melhores do que isso, né? A gente pode reescrever essa soma aqui de uma forma mais elegante, uma forma mais bonita, uma forma mais apresentável, né? Por quê? Porque especificamente isso aqui é o que? Isso aqui é um somatório. Um somatório de uma variável i, por exemplo, que começa em 2 e vai até n da própria variável i. Não é? E esse de baixo aqui é um somatório de alguma variável i que começa em 1, vai até n menos 1 da própria variável i. Olha que bonito. Não é? Então vamos lá. Aqui a gente já respondeu, né? Então quem é t, tw de n? Qual é o tempo de pior caso do insert uma sorte? Seria C1 vezes n mais C2 mais C3 mais C7 vezes n. Eu esqueci, né, de colocar o n aqui. Senhores, me desculpem. Tá certo? Isso aqui é vezes n também. Que eu executo eu entro n menos 1. Ah, não, já tá aqui. Eu enrolei tudo aqui. Aqui tá certo, eu esqueci aqui, né? Esqueci aqui. É n menos 1. N menos 1 mais. Agora sim. Mais somatório de alguma variável i que começa em 2 e vai até n do próprio i vezes o custo da linha 4. Esse é o Q4 de n, né? Mais o custo da linha 5 vezes um somatório que vai de 1 até n menos 1
de I, mais o custo da linha 6 vezes o somatório de alguma variável I que começa em 1, vai até n menos 1 de I. Ok? Então pronto, esse seria o meu tempo no pior caso. Só que, senhores, a gente sabe também qual o resultado desse somatório, não é isso? A gente viu na aula passada, deixa eu só... Então eu faço aqui mesmo, né? Esse somatório, um somatório I de I que vai de 1 até N, do próprio I, isso a gente viu que é N sobre 2 vezes N mais 1, não é isso? A gente viu isso daqui. Só que veja bem, esse meu primeiro somatório aqui, ele não começa em 1, ele começa em 2, não é isso? Tem uma pequena diferença. O que sugere, senhores, que aqui, né, eu vou ter também que fazer essa subtração. É isso? Então, eu posso reescrever assim, ó. O somatório de I que vai de 1 até N de I. Se eu pegar isso aqui e subtrair 1, isso aqui vai ser igual ao somatório. Eu vou estar tirando o primeiro termo, né? Porque eu vou ter 1 do somatório, estou subtraindo 1, vai ser igual a I começando em 2 e indo até N. O próprio I. Né? Então, ou seja, se eu quiser saber quem é esse somatório, é só eu substituir esse termo aqui por essa multiplicação. E aí, senhores, a nossa equação do pior caso ela vai ficar da seguinte forma. Vejam só. TW de N vai ficar C1 vezes N mais C2 mais C3 mais C7 vezes N menos 1 mais eu vou colocar aqui o resultado do somatório, né? C4 vezes o resultado do somatório menos 1, ou seja, N sobre 2 vezes N mais 1, que é o resultado do somatório normal, esse aqui, ó, indo de 1 até N, subtraindo 1 para ficar o I começando em 2, né? Menos 1. Ok? Aí tem o C5 e o C6 também, né? Aí esse somatório aqui, né, que é igual, esse daqui, né? Que é igual o que a gente fez na aula passada, se vocês recordarem bem, a gente fez um que vai de 0 até N menos 1. E de 0 até N menos 1 é a mesma coisa que de 1 até N menos 1. E se vocês recordarem, vai ficar isso aqui, né? Vai ficar... Se vocês não recordarem, volta lá no outro vídeo, né? Mas vai ficar isso aqui. N sobre 2 vezes N menos 1. Tá certo? Senhores. Então aí a gente pode continuar escrevendo aqui como sendo C5. E ó, senhores, antes eu posso botar o C5 e C6 em evidência, não é isso? Ó? Eu estaria colocando o somatório em evidência. Aí ficaria C5 mais C6, ó, vezes, né? Aí sim, colocando o somatório em evidência, e o resultado do somatório seria N sobre 2 vezes N. Opa! N menos 1. Ok? Então esse seria o tempo de execução do nosso algoritmo aqui no pior caso. Que a gente pode reescrever da seguinte forma. Deixa eu deixar assim. Né? TW de N seria C1 vezes N mais C2 mais C3 mais C7 vezes N menos 1 mais C4
vezes n sobre 2 vezes n mais 1 menos C4, né? Se eu fizer a distribuição aqui, ó, mais C5 mais C6 vezes n sobre 2 vezes n menos 1. Não é? E aí eu posso agora talvez separar aqui as constantes dos termos que multiplicam o meu parâmetro n, né? Então, por exemplo, quem é que está multiplicando n? Vejam bem. Vamos começar com n ao quadrado, tá certo? Vamos com calma aqui, senhores. Sem muita pressa. Quem é que multiplica n ao quadrado aqui? Veja bem. Eu vou ter um n ao quadrado aqui, olha. Né? E C4 vai multiplicar esse termo de n ao quadrado, não é isso? Eu vou ter aqui 1 meio, né? Eu vou ter C4 sobre 2 multiplicando n ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, C4 sobre 2 multiplicando n ao quadrado. Quem mais multiplica n ao quadrado? Ó, C5 e C6, né? C5 sobre 2 multiplica n ao quadrado e C6 sobre 2 multiplica n ao quadrado. Então vai ficar também mais C5 sobre 2 mais C6 sobre 2. Tá certo? E aí quem multiplica o n? Quem é que vai multiplicar n? Aí nós temos aqui, senhores, o seguinte. Veja. Esse n aqui, ele também vai multiplicar aqui, ó. Vamos começar do C1, né? Eu vou ter o C1 inicialmente, né? Então, C1, né, que está multiplicando n aqui. C2, C3 e C7 também, mais C2, né? Se eu fizer essa distribuição aqui, ó. C2, C3 e C7 está multiplicando n também. Então, mais C2, mais C3, mais C7. Quem mais multiplica n? Veja, esse C4 aqui eu vou ter C4 vezes n ao quadrado sobre 2 e vou ter C4 vezes o n ao quadrado sobre C4 vezes n sobre 2, né? Que esse n vem multiplicando aqui, aí aqui dentro eu ficaria com n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2, não é isso? E esse C4 sobre 2 ia multiplicar n. Então eu teria aqui, ó, C4 sobre 2. Não é? Teria também, senhores, veja bem, o C5 e o C6, né? Só que eles seriam negativos, vejam bem, ó, porque aqui dentro iria ficar n ao quadrado sobre 2 e aqui ia ficar menos n sobre 2. Então ia ficar menos C5 vezes n sobre 2, menos C6 vezes n sobre 2. Então, menos C5 sobre 2, menos C6 sobre 2. Tá certo? Então, esses são os termos que multiplicariam n. Mas aí as constantes. As constantes eu vou ter aqui, ó, menos C2, né, menos C2, menos C3, menos C7. Vou ter aqui um menos C4. E vou ter também... e pronto, só isso, né? Só isso. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui... Bom, eu posso colocar o menos em evidência, não é? Aqui, menos... desculpe. Menos, porque todos são negativos, né? Então, menos C2 mais C3 mais C7 mais C4. Ok, senhores? Então, veja bem, no pior caso, o que é que temos aqui no nosso algoritmo? A gente vai ter alguma constante A multiplicando n ao quadrado, e a constante A seria esse aqui, né? Mais alguma constante B multiplicando n, e a nossa constante B seria essa, mais alguma constante C aqui, que seria menos C2 mais C3 mais C4 mais C7. Né? Então, veja bem, senhores, o tempo de execução, no pior caso, ele é quadrático, tá certo?
Então vamos só fazer uma análise aqui. No melhor, se a gente fizer aqui o gráfico, né? A gente tem aqui o valor de n e aqui o tempo em função de n, né? No melhor caso a gente teve o quê? A gente teve uma reta. Vejam só. Esse aqui foi o TW. Não, desculpem. O TB de n, né? No pior caso, senhores, a gente teve aqui o que a gente chama de parábola, né? Uma equação de segundo grau. E aí ela tem esse comportamento, se vocês lembrarem bem, né? Que é o meu TW de n. Então vejam bem, no melhor caso, que aqui, né? Aumentou o tamanho do vetor, que é n, proporcionalmente eu estou aumentando o tempo de execução. Já no pior caso, não, né? Um pequeno, veja bem, ó, aqui, um pequeno aumento no tamanho de n, né? O corretor num grande aumento no tamanho, no tempo de execução, né? Eu teve aqui, ó, esse aumento aqui. E se vocês verificarem, se eu pegar aqui mais ou menos o mesmo aumento aqui para o valor de n, veja que o aumento ainda vai ser maior, né? Ainda vai ser maior. Então, pequenos aumentos, se eu tiver uma equação quadrática, né, quanto maior for o valor de n, quanto mais eu aumentar ele um pouquinho, maior ainda vai ser o aumento no tempo de execução. Enquanto aqui na linear não, né? Os aumentos eles ficam mais ou menos no mesmo tamanho, tá certo? Então é uma diferença significativa em relação ao melhor caso e o pior caso. Então, senhores, uma coisa que a gente pode se perguntar é, tá, e em média, qual é o tempo esperado desse algoritmo? O que é que vocês acham? O que é que a gente teria que fazer? A gente teria que calcular o tempo de execução, considerando cada caso, primeiro quais seriam, né, cada um desses casos, e também ponderar pela probabilidade de cada um. Por exemplo, no melhor caso, a gente já sabe que é uma função linear, a gente já calculou. Mas qual é a probabilidade do melhor caso? Seria uma pergunta interessante, né? Então, dado que eu tenho o vetor, qual é a probabilidade dele já estar ordenado? Aí assim, se eu fizesse isso, aí eu teria o tempo, o TA de n, né, o tempo esperado, a average, o tempo médio do algoritmo seria, eu vou colocar aqui a probabilidade do melhor caso, o PB, né, probabilidade do melhor caso, vezes o tempo no melhor caso. Mas aí a gente teria que verificar todos os outros casos, probabilidade do pior caso, vezes o tempo no pior caso. Se vocês pensarem comigo aqui, a probabilidade dele já estar ordenado é uma das possíveis permutações, né, do meu vetor. Ou seja, dado um vetor, por exemplo, um vetor de 4 posições, de quantas formas diferentes esses meus 4 elementos aqui eles poderiam se organizar, né? Se vocês pensarem, lembrarem um pouquinho, né, das aulas de matemática no segundo grau, desses 4 elementos que eu tenho aqui, eu tenho 4 possibilidades para colocar na primeira posição. Dado que eu coloquei uma delas na primeira, restam 3 para a segunda, restam 2 para a terceira e apenas uma no final, né? Então eu teria aqui 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Eu teria 24 possibilidades. E aí vocês vão lembrar que isso aqui é 4 fatorial, né? 4 fatorial, tá certo? Então, senhores, a probabilidade desse meu vetor já estar ordenado seria seria um caso desses 24. Seria, dado o vetor de 4 posições, ele já está ordenado, a probabilidade seria de 1 para 24, né? 1 sobre 24.
E dele estar ordenado inversamente, que é o pior caso, também seria 1 sobre 24, não é isso? Então, esse 24 aqui, se eu tenho um vetor de tamanho n, né, a quantidade de permutações é n fatorial. Então, o meu tempo esperado do algoritmo seria 1 sobre n fatorial vezes o tempo no melhor caso, mais o miolo aqui, no pior caso também, 1 sobre n fatorial vezes o tempo no pior caso. E os casos intermediários, que não são o melhor nem o pior? Como é que a gente contabiliza isso? Aí, senhores, eu vou pedir para vocês pensarem um pouco, tá certo? Eu quero que vocês pensem, mandem e-mail, Discord para mim. E aí a gente talvez num próximo momento eu faça um vídeo especificamente para saber, tá aí, o que é que a gente faz aqui no miolo, né? Qual seria o segundo melhor caso, por exemplo? Né? Seria se eu fizesse apenas uma troca? Faz sentido, né? E aí, qual seria a probabilidade de, dado uma permutação, eu ter que fazer apenas uma troca? Tá certo? Essa é uma boa pergunta, né? É por aí, tá bom? Eu acho que foi o Arthur que perguntou como é que a gente faria o caso médio. Arthur, siga essas dicas, tente chegar a um resultado e entre em contato de novo comigo. O mesmo para vocês, os demais de vocês, senhores. Então, senhores, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro o algoritmo de ordenação por inserção, o melhor caso dele em relação ao tempo de execução, o melhor caso e o pior caso, né? E como a gente poderia calcular o tempo esperado do algoritmo também, tá certo? E aí quando vocês calcularem ou fizerem alguma outra estimativa, aí vocês podem me responder, tá? É mais provável que eu esteja próximo do pior caso ou que, dado um vetor qualquer, eu esteja mais próximo do melhor caso? Né? Essa é uma outra pergunta interessante. Então, senhores, obrigado pela atenção. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nos encontramos em breve. Fiquem com Deus e até mais. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They'll never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.